inflação acruada em fundos imobiliários? A inflação acruada, eu até coloco aqui, ó, os CRIs eles são créditos imobiliários, porque isso está muito relacionado aos CRIs. Que o devedor deve pagar o indexador mais um prêmio. Por exemplo, a gente tem lá, vocês vejam nos CRIs dos fundos, principalmente nos fundos de papel, IPCA mais 8 ou CDI mais 8. Então, é o prêmio, é o indexador mais um prêmio para que o devedor precisa pagar desse empréstimo. E aí que tá, pessoal, como que funciona a dívida? A dívida, ela é formada pela parte principal, que é o valor principal, mais os juros e a correção monetária. Quando o fundo paga, o devedor paga esse CRI, ele paga uma parte do valor principal, é chamada amortização. Então, o pagamento da parte de juros de um CRI é feita mensalmente, normalmente é mensal. Porém, o indexador ele é feito junto com a amortização. E a amortização nem sempre ela é paga todos os meses. Se vocês observarem detalhadamente CRIs, quando vocês observam lá o pagamento de CRIs ou o CRIs num fundo de papel, você vai ver que pode ter um período de carência, que o devedor ele demora, por exemplo, o período de carência são 2 anos. Então, a partir só daqui 2 anos que o devedor vai começar a amortizar a dívida. Até lá, ele está pagando apenas os juros referentes a esse empréstimo. E como o indexador, a inflação, ela atinge, ou na verdade ela é sobre o valor principal, então essa inflação ela fica, como a gente fala, acruada. Então, por exemplo, como a inflação ela não é paga, que a gente fala que ela é acruada, ela fica acumulada no valor do CRI. Então isso aumenta o valor da dívida que o devedor tem para o fundo de papel. E como isso aumenta, significa que o CRI, ele acaba, o fundo de papel acaba gerando um lucro contábil nele, porque a dívida, o valor principal, o valor do que o devedor deve para ele, como essa inflação fica acruada no valor principal, ou seja, ela fica acumulada, gera um lucro contábil para o fundo de papel. Só que a questão é a seguinte: por ser um lucro contábil, ele não passa pelo caixa, não é dinheiro, não tem valor monetário, é apenas contabilmente. Então, o fundo, em tese, ele não pode distribuir isso, porque, pela lei de fundos imobiliários, o que o fundo pode distribuir de lucro é apenas o lucro caixa, é aquele dinheiro que transita pelo caixa do fundo. Só que alguns fundos que têm a distribuição pelo regime competência, eles distribuem esse valor de lucro contábil, embora não tenha passado nesse caixa. E qual que é a alegação? É que eles vão receber esse valor em algum momento, por isso que eles fazem essa distribuição. Obviamente eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a questão de lucro caixa e lucro contábil, lucro competência, regime competência. Eu tenho na minha mentoria, eu tenho uma aula específica sobre isso. Se você tiver interesse, se inscreve na próxima turma. Mas o que é importante de vocês entenderem é que alguns fundos que têm por distribuição regime competência, eles acabam distribuindo esse lucro contábil. Já no caso de um fundo de tijolo, que é o devedor, no caso desse ponto aqui, se a gente for pegar no fundo de tijolo, ele é o devedor desse CRI. Se ele faz uma amortização anterior, ou se ele antecipa uma amortização, isso, ao invés de gerar um lucro para o fundo imobiliário, por exemplo, para o dono do CRI, vai gerar pro fundo que está pagando, para o devedor, um lucro contábil, porque ele está antecipando, ele está tendo um desconto nesse pagamento, e ele acaba antecipando, inclusive, essa inflação acruada, o que pode gerar um lucro contábil para o fundo imobiliário de tijolo ou para o devedor, no caso.